diz que Deus forma o vaso, eu, quando falo de um vaso, eu logo me vem à mente, há vasos de todos os tipos, de todas as formas. Há vasos como este, que é um pouco mais comprido, mais alto, porém estreito. Há vasos mais robustos, mais largos, porém mais baixos. Há vasos menores, talvez até um pouco maior, ou até o tamanho deste copo. Há vasos de todos os meios e formas, irmãos. Tamanhos, vamos dizer assim, formas. E não só tamanhos e formas, mas também há vasos que estão em diversos lugares, como este, que está no púlpito de uma igreja. Mas há vasos que está num lugar talvez mais simples, vamos colocar assim, num armazém, num armário escondido, com algo dentro pouco aparente. Mas também há vasos, amados, que estão talvez no gabinete presidencial da República do Brasil. Talvez há vasos que estão em reinados poderosos. Talvez há vasos que estejam talvez no gabinete presidencial da maior nação do mundo, nos Estados Unidos das Américas. Mas o que eu quero dizer é que há vasos de todas as formas e há vasos que estão em diversos lugares. Mas não importa onde ele está e nem como ele é. Importa é quem Deus o formou. O primeiro tópico fala disso, que Deus ele dá forma ao vaso. E quando nós aceitamos Jesus, nós vamos ser sinceros. Nós éramos como vaso, só que nós não éramos nem o vaso pronto. Porque nós éramos aquela terrinha que, vamos ser honestos, talvez muitos de nós lá fora até se achava o rei da cocada preta, vamos usar esse termo mais simples, né? A gente se achava. Mas Deus, quando nós viemos para Jesus, nós olhamos falando assim: eu não sou ninguém. Eu não sou como barro, eu não sou nada. Mas quem é? O Deus que forma o vaso. Este é que é em nossas vidas. E talvez uma coisa que nós estamos perdendo ao longo do tempo, na fé, e talvez, eu vou dizer porque eu estou, parece que há 23, 24 anos que eu sigo ao Senhor, e nós infelizmente corremos um risco muito grande de nos perdermos dessa identidade, de esquecermos de quem nos formou. E quem nos formou foi Deus, e Deus nos formou com um propósito. Eu quero acelerar aqui, queridos. Ele nos formou com um propósito. Deus ele escolhe o vaso e a forma, e a forma revela o propósito. Deus não me fez para simplesmente, ainda que fosse, porque isso aqui tem uma função, decorar o culto da igreja como vaso. Irmãos, eu posso dizer assim: ah, mas ele é simples, é só um vaso, está só decorando a igreja. Eu tenho certeza de que um visitante, se ele chegar e não ver um vaso de flor aqui, talvez ele for um pouco mais simples e vai dizer: ó, aquela igreja é uma bênção, mas tinha uma decoração muito simples, né? Mas graças a Deus, né, que tem irmãs como a irmã Luciana que cuida desses detalhes. Então, queridos, Deus, ele escolhe o vaso, ele dá forma ao vaso, mas ele revela o propósito. De uma maneira simples, se eu olhar para este vaso, eu vejo que o propósito dele é para decorar. Mas agora, nesta noite, o Espírito Santo nos indaga. Vocês não estão me ouvindo bem? O microfone. Os Espíritos Santos de Deus nos indagam. Qual foi o propósito que Deus nos deu quando Ele nos chamou? Eu quero que vocês meditem, irmãos, e eu vou refazer a pergunta. Qual foi o propósito que Deus nos deu quando Ele nos chamou? É bem verdade que o propósito de Deus, talvez ele não é revelado. Está aqui o Wilson Meirelles, é um homem de mais experiência. O pastor, perdão, evangelista, o Wilson Meirelles é um homem de mais experiência. Deus não revela automaticamente assim que você aceita Jesus. Alguns casos sim, mas a maioria não. O que Deus tem para você é um propósito. Mas ao longo da sua caminhada, Deus ele te revela esse propósito. Só que quando Deus ele revela, Ele está moldando esse propósito em nossa vida. Ele está revelando a forma do vaso. Então Ele está revelando um propósito para a nossa vida. E é disso que eu quero bater nessa tecla nessa noite, irmãos. Deus ele nos formou para que nós tenhamos um propósito. E o propósito que Deus nos formou não é somente adorar ao Senhor e bem dizer ao Senhor, mas é servir ao Senhor Jesus Cristo. Aí o Lucas me prova, se Deus sendo Deus não poupou o seu próprio Filho, a Bíblia diz, e enviou Ele ao meio dos homens. E a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que Ele se desfez da sua glória. Ele se fez menor do que os anjos e se colocou entre nós para nos revelar a salvação, irmãos. Quanto mais nós que somos vasos simples, muito simples, mas como diz o texto, não é a simplicidade do vaso, mas o tesouro que está nele. Só que Deus quer que nós entendamos que o tesouro
estiver pregando a palavra, ensinando, seja o que for, eu sempre vou usar o termo nós, porque a palavra ela vem primeiro para a gente e depois para a igreja. Nós precisamos compreender, nestes últimos tempos da igreja na terra, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Será que Deus não quer que nós oremos mais pelos nossos familiares? Será que Deus não quer que nós oremos mais para que Deus venha salvar almas do Xangri-Lá? É engraçado, pastor Isaac, que antes do pastor me chamar para estar aqui com os irmãos, eu acordei algumas madrugadas e me vi na mente o Xangri-Lá. Eu começava a sonhar com algumas coisas do Xangri-Lá e eu pensei, meu Deus, por que eu estou sonhando com algumas coisas do Xangri-Lá se nem lá eu congrego? E aí eu lembrei de que quando eu fui para o regional de jovens, Deus fez da mesma forma, pastor Enéas, pastor Isaac. Eu tinha uma campanha pessoal na igreja, eu gosto de me orar dentro da igreja, e eu orando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus sempre me levava, Senhor, me use no regional de jovens. Eu era um líder local de jovens, mas eu pedia para orar para Deus me usar no regional de jovens. E não era uma ambição de cargo, de ministério, não era algo inspirado pelo Espírito Santo. E aí eu orando ao Senhor, o Senhor nos revelou isso e eu alcancei. Então nós temos que entender, irmãos, qual é o nosso propósito. Hoje, voltando ao assunto, foi colocado no grupo, a irmã colocou, não me lembro o nome dela, que um jovem infelizmente tirou sua própria vida. Queridos, e uma das coisas que Deus mais me colocava quando eu acordava às madrugadas e Ele me falava no meu coração, Ele me falava ardentemente: ore para aqueles que estão em depressão na região do Xangri-Lá. Na semana que o pastor conversou comigo no domingo, na segunda-feira, eu entrei no Google Maps e tentei achar a igreja, achei a localização e eu vi todo no mapa, toda a circunferência do bairro Xangri-Lá. Era enorme, os bairros de Xangri-Lá mais pequeno não é. Ele começa daquela rotatória lá em cima e vai até o final próximo ali, daquela última rotatória próximo da Igreja Nacional. Eu falei, Senhor, nos dê fé, nos dê, o Senhor já nos formou como vaso, mas Senhor, nos revele o propósito das fé, para nós orarmos por essas almas. Porque essa semana foi uma, mas amanhã pode ser outro, mas a igreja do Senhor tem o maior tesouro que a terra pode oferecer, que é o próprio Cristo Jesus. Então nós temos que atentar para isso, amados, e buscarmos ao Senhor, porque como diz esse texto, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E no texto 1 diz, Deus forma o vaso. E quando Deus forma o vaso, amados, talvez a gente pense, logo quando a gente prega sobre um assunto assim, a gente pensa, não, eu vou ser um pastor como o evangelista Enéas, amém? Eu vou ser um pastor como o pastor Isaac, amém? Eu vou ser um diácono como o diácono irmão Lucas, o diácono irmão Arley, amém? Eu vou ser um cooperador como os tocadores e outros demais, amém, queridos? Mas Deus não usa-nos somente em cargos. Isso é aqui dentro da casa dele. Mas Deus quer nos usar como vasos que Deus não forma fora da casa dele. Eu vi aqui a irmã Isabela sendo usada por Deus de maneira extraordinária domingo. Parabéns pela palavra, irmã. Uma palavra esclarecedora. Eu comentei com minha esposa. Isabela mesmo, né, irmã? Isabel, perdão. Eu de novo, eu sou. Meu nome é negócio é números. Mas eu chego lá, irmãos. Uma palavra esclarecedora. Eu estava comentando com a minha esposa, meu bem, que palavra maravilhosa. Abre a mente, sabe? Parece que tem uma lacuna, ela é psicóloga, pode falar melhor do que eu. Uma lacuna, às vezes, em nossa mente, palavras certas e colocadas da maneira correta, juntam o que ele quer na cabeça e somam aquilo que está para ser feito. Então, nós que somos vasos do Senhor e Deus nos forma. Eu quero usar um exemplo da irmã Isabel. Quando ela, tenho certeza, ela foi fazer ali um concurso para formar, e ela escolheu ali a profissão, ela fez a faculdade, ela se formou na faculdade, Deus já estava dando forma ao vaso. Deus já estava dando forma ao vaso, porque Deus vai usar aquilo que nós temos, irmãos. Eu tenho certeza que na profissão dela, mesmo que por esta e algumas áreas ela não possa adentrar, mas sempre que tiver uma brecha, eu vou usar um termo bem esdrúxulo aqui, mas não é um palavrão e nem algo pejorativo, ela entra de sola mesmo e fala do amor de Jesus. Ela fala, como diz o texto, o tesouro que está em nós. Aleluia. A excelência do poder de
sim, temos uma função, amém, mas Deus quer que nós venhamos servir Ele fora do tempo. Irmão Lucas me mostre como servir Ele fora do tempo. A própria palavra está dizendo que Deus escolhe o vaso, Ele dá a forma e revela o seu propósito. Eu usei o exemplo da irmã. Deus formou, mas Deus preparou, Deus usou o domingo dentro do tempo, mas também Ele usa lá fora. Eu vou dar um exemplo para mim, irmãos. Se os irmãos me conhecessem há 25 anos atrás, a minha esposa aí que é prova, irmãos, eu talvez para te cumprimentar nem olharia no seu olho, pastor. Eu falaria assim no seu olho, de tanta timidez. Mas o emprego que eu tive, me parece que em 2010, Deus abriu uma porta para mim, uma porta até simples, não ganhava tão bem, estava começando a engrenar a questão financeira, mas ali havia uma determinada função que um rapaz não ocupava. E eu tenho uma coisa comigo: se eu ver algo para fazer, não tem ninguém fazendo, eu faço. Pode me xingar depois, não tem problema, eu tenho humildade para receber e falar, não podia fazer, então o pastor me perdoa, o pastor. Eu comentei com o pastor, se às vezes eu fizer uma coisinha ali, que o senhor falou, meu filho, não podia, pode chegar, você tem verdade. Eu não tenho dificuldade em ser exortado, não tenho dificuldade de ser chamado a atenção, não tenho dificuldade de receber conselhos. Não. E eu vi aquela lacuna naquele emprego e eu comecei a preencher. Só que preencher a lacuna naquele emprego, eu tinha que lidar com clientes, não eram poucos. E o pior é que os clientes, que pelo menos na forma que eu trabalhava, irmãos, lá na empresa trabalhava assim: você pegava, a pessoa chegava com um material e falava assim, ô irmão Lucas na verdade, né? Ô Lucas, eu tenho tantos quilos de peça aqui, eu preciso dela para 5 horas. Aí já tinha mais ou menos uns 10 na frente dele, marcado no mesmo horário. E aí eu ia fazer o quê? Vou olhar para o céu, 5 horas eu não consigo, consigo para 6 horas, último horário. Não, eu consigo para 6, preciso para 5 horas. Aí eu olhava a compra do cliente, ele era um dos melhores clientes. Os 10 que estavam na frente eram bons clientes, mas não eram os melhores. Eu falava, não, 5 horas eu entrego. Só que aí agora eu ia fazer o quê? Como é que eu ia entregar? Eu dei a minha palavra. Só que aí eu tinha que fazer o quê? Eu corria atrás, eu pegava os 15 funcionários que tinham na plataforma, chegava um a um, tete a tete, começava a conversar. Aquele rapaz tinha, começava a conversar. Eu preciso de você, sim, sabe? Eu marquei, nós precisamos pegar tudo às 5 horas. Ah, mas você marcou e agora como é que vai fazer? Não, nós vamos fazer, eu vou ajudar cada um em alguma parte para cooperar com aquilo que nós vamos fazer. Deus estava formando o vaso. O vaso deixou de ser um vaso acanhado para justamente falar do amor de Jesus. Porque hoje não tenho mais essa vergonha de falar do amor de Jesus no meu emprego, aqui, em qualquer lugar que esteja. Eu vou falar do amor do Senhor, porque o Deus, Ele forma o vaso com um propósito. E Ele usou justamente o meu emprego naquela época para fazer chegar a esse ponto. Hoje eu sou vendedor, então hoje por natureza eu vou falar muito, faz parte do meu contexto. Com qualquer pessoa, você tem que lidar com pessoas que são, como se diz, mais sérias, pessoas mais brincalhonas, pessoas mais extrovertidas, pessoas que às vezes vão xingar mesmo, usar termos esdrúxulos, mas também pessoas que vão ser extremamente educadas. Você vai fazer todo amarrado com aquela pessoa. Então Deus, dentro do contexto da palavra, meus queridos, Deus ele forma o vaso com um propósito, e Ele usa justamente esses meios, essas formas, para ir formando o vaso, para mais à frente Ele usar este vaso aonde Ele quer ser usado. Vamos mais para frente, queridos? Oh, aleluia! O vaso, quando nós falamos que Deus ele dá forma ao vaso, o vaso tem forma, e o vaso, o próprio texto diz, o vaso é de barro. Vamos falar bem alto, o vaso é de barro. Nós vamos dormir, o vaso é de barro. Queridos, matéria fácil de mexer é barro, né? Porque é macio, né? Macio quando tem água, né, mas porque senão é só terra seca. E aí que nós entramos num detalhe deste aí, meus queridos, que Deus, o vaso é de barro. O barro, ele precisa ser maleável nas mãos do Senhor. Como o próprio texto da Bíblia diz no Velho Testamento, quando Jesus falou com a mulher samaritana, que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. Oh, queridos, nós somos só uma terra que talvez não tenha valor, mas quando o tesouro que está em nós é Deus, Ele pega essa terra, Ele junta com o próprio Cristo, Ele começa ali a mexer aquela terra com a água que é o próprio Cristo. Ele vai moldando aquele barro, amassando aquele barro, tirando o ar daquele barro. Meus queridos, nós nos tornamos maleáveis na mão do Senhor. Só que aí também é um aprendizado nesse texto, nessa conjectura aqui. Nós precisamos ser maleáveis
ser maleáveis. Só que como é que eu me torno maleável? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez eu ouça a palavra na quarta, mas eu não vou remoer essa palavra hoje quando chegar à noite. Geralmente é no outro dia, né? A gente está trabalhando. Não pregou aquela palavra ontem, o pastor Isaac falou aquela palavra ontem. Meu Deus, eu estava meditando a palavra dele. Hoje mesmo, meditando a palavra de quarta-feira que ele pregou aqui, eu estava meditando ela hoje. Até comentei com o Luciano com uma palavra muito esclarecedora. A gente vai remoendo, e aquela palavra a gente vai se tornando maleável, porque está dando ouvido à palavra em nossos corações, e o Senhor então vai dando forma ao vaso que nós precisamos ser na mão dele. Porque eu posso colocar aqui 2 etapas do vaso. Talvez Deus já formou o vaso, e o vaso está pronto, mas ainda assim o vaso, ele precisa, em alguns momentos, ser quebrado, ser esmiuçado aqueles cacos, pegar essa terra novamente e ser feito um novo vaso. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus e não ser resistente a ela. Talvez nem sempre o pastor Isaac, que é o pastor da igreja, a autoridade da igreja, eu estou aqui como servo dele e dos demais irmãos, vai trazer uma palavra que vai talvez ir de encontro àquilo que você espera. E muitas vezes a palavra vai vir de contra aquilo que você quer ouvir. E eu não posso simplesmente, como vaso, bater e me trincar. Não, eu tenho que, como vaso, ser maleável à palavra de Deus, absorver aquilo que eu preciso ouvir, que Deus está falando para mim, e fazer o quê? Dar frutos. Eu amo um texto que diz na Bíblia que aqueles que deram fruto de 30, 60 e a 100 por um. Aquela semente foi a semente que caiu em boa? Não é o contexto de hoje, mas que nós venhamos ser a semente a nós que caiu em boa terra, como vasos do Senhor, e como diz o texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, vasos de barro, que tem o tesouro em si, que é Cristo. Oh, aleluia. Queridos, eu vou dar uma acelerada aqui. Oh, aleluia. Segundo tópico diz: Deus escolhe o propósito do vaso. Talvez esteja um pouco parecido com o primeiro, mas não, irmãos. Deus, Ele escolhe o propósito do vaso. Nenhum vaso, e eu estou usando o termo vaso, irmãos, porque o texto fala. Lógico que quando a Bíblia fala vaso, ele está referindo a nós. Nenhum de nós que viemos para a casa do Senhor, viemos para ser esse aqui, ó. Eu não gosto desse termo. O pastor Isaac, se estiver errado, pode me corrigir. E o pastor Miguel também. Eu sou membro de banco. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Nós não somos membros de banco. Nós somos moradores de um lugar celestial ao Deus. Glória a Deus. E isso aqui, amados, é só um ensaio para a glória. Eu sempre falava no regional da seguinte forma: quando às vezes eles estavam até cantando, eu falava, isso aqui é só um ensaio. Está bonito, não está? Está cheio da graça e da glória de Deus, mas é só um ensaio. Se você é renovado porque canta aqui, imagina os céus. Imagina os